Tem muita gente que é um Sodoma na tua vida, e Deus te colocou nesse culto aqui, está abrindo uma janela para você. Sai dessa terra. Evangelho de Lucas 17, 28, diz assim: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Quero ler com você agora o texto que fala exatamente dessa passagem, lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Gênesis 19, 27. Assim foram os dias, estou escrevendo uma nova Bíblia. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por mais um culto. Por cada família que separou esse tempo para te ouvir. Cada pessoa que nessa quinta-feira tem levado a sério e parou para te ouvir. Nós respeitamos a tua palavra. Nós temos temor a ela. Sabemos o poder que ela tem. O poder de levantar uma pessoa. Oh Espírito Santo, como tu és maravilhoso. Como nós te adoramos, como o teu fluir muda tudo. Nós imploramos mais uma vez, por graça e misericórdia, fala conosco, Senhor, desperta nossos corações, que não seja só um amontoado de palavras ou de frases, não, mas que seja a voz do nosso Criador, entrando no nosso coração, despertando a nossa vida, despertando a nossa alma, acordando aquilo que está dormente, Pai. Fala conosco em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você sabe que Ló, sobrinho de Abraão, morava com sua família, junto com o seu tio, e num determinado momento a família de Abraão e a família de Ló tiveram que se separar, porque havia uma prosperidade muito grande de rebanhos. Na realidade, a bênção que Deus derramou sobre Abraão se estendia a Ló, e os pastores começaram a brigar porque havia ovelhas demais e pouco pasto. Abraão chega para Ló, seu sobrinho, e fala: olha, não há lugar suficiente para todos os animais que temos, os pastores, enfim, então nós vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Abraão, um homem muito maduro, consciente, né? Quem é maduro não briga para ser primeiro. Quem conhece a Deus sabe que a bênção não está se eu escolho primeiro ou depois, mas a bênção está em obedecer. E aí Abraão diz para Ló: olha, tem o deserto de um lado, né? E tem do outro lado a campina do Jordão, uma terra cortada pelo rio Jordão. Então você imagina que lá é bem mais verdinho, né? E Abraão disse para Ló: escolha. E Ló, né, olhou a linda paisagem da campina do Jordão e disse: eu vou para lá. E para lá ele foi, mudou com sua família, seus animais, e finalmente eles plantaram
suas casas na cidade de Sodoma. Só que havia um problema, né? Nem sempre aquilo que é bonito é saudável. Nem sempre aquilo que tem uma bela embalagem, de fato, vale a pena. Já caiu nesse conto? De comprar algo pela embalagem e o conteúdo ser péssimo? Essa era Sodoma. Muitas vantagens visuais, mas o povo que morava lá era um povo mau, não prestava. Em Gênesis 13:13 diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Era um povo corrompido que trouxe ao Deus, dono de toda a misericórdia, dono de todo o amor, o desejo de destruí-los. Meus irmãos, quando Deus deseja destruir um povo, é porque realmente o negócio está feio. Deus desejou varrer do mapa os moradores de Sodoma e Gomorra. Deus decidiu exterminá-los, acabar. E na Bíblia nos mostra que Deus vai até Abraão, conta para Abraão sua vontade, comunica sua decisão de destruir os moradores de Sodoma e Gomorra. E Abraão sabia que o sobrinho Ló morava lá, e Abraão intercede pelo sobrinho. Deus, pelo amor de Deus, não desiste do meu sobrinho, meus parentes estão lá. E você sabe o que Deus diz? Abraão, se houverem 10 justos, 10 irmãos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se houverem 10 justos em Sodoma, eu não destruo a cidade. 10. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não havia 10. Não haviam 10. Porque Deus não tem pacto com o pecado. Nós aprendemos a romancear algumas coisas, a chamar o feio de bonito, o fedido de cheiroso, o abominável de aceitável, mas Deus não tem romance com o pecado. Deus não leva o pecado com leveza, como alguns levam. Deus não leva o pecado com mornidez. Não, Deus não compactua com o pecado. Mas por amar Abraão, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus envia 2 seres celestiais, 2 anjos, para ir até a casa de Ló, avisar que olha, não tem jeito, tudo aqui vai ser destruído, vai embora daí, acabou. Eles chegam na casa de Ló, batem na porta da casa de Ló, entram, Ló os convida, são seres diferenciados, angelicais, são forasteiros, e Ló os convida para entrar em sua casa. Ló os convida, só que os moradores de Sodoma olha que coisa absurda, gente, coisa doentia. Não é à toa que Deus quer destruí-los. Eles veem os seres angelicais entrando na casa de Ló, e o povo cerca a casa de Ló, dizendo o seguinte: nos entregue esses 2 homens. Para quê? Para quê? Sabe para quê? Nós queremos ter relações sexuais com eles. Eles são diferentes, nunca vi gente assim. Eles começaram a quase destruir a casa de Ló e invadir para pegar os 2 seres. Ló fica tão desesperado, e faz outra bobagem. Ló fala o seguinte: não peguem esses 2 seres não, eu tenho 2 filhas que são virgens, eu dou a vocês as minhas filhas. Meu Deus do céu, que bobagem. Enfim, mas aí, no meio dessa confusão de quererem pegar os anjos para fazer sexo, e Ló querendo entregar as filhas, os anjos se levantam e soltam um raio de luz, um poder sobrenatural, e eles conseguem cegar todo o povo. Todos os moradores, aquele pessoal ficou cego, e abriu um espaço.
abriu uma janela para que, enquanto aquele povo estava cego ali, eles queriam pegar os anjos para ter relações, o povo estava endemoniado, há um clarão, e ali abriu uma janela para que Ló e sua família finalmente saíssem de Sodoma e fossem livres da destruição que viria. Sabe, queridos, eu acredito que tem momentos que Deus entra em nossa vida, porque Ele quer nos deixar a oportunidade de deixar tudo para trás. Tem momentos que Deus cria situações inesperadas, no meio do caos, sabe, Ele abre uma fresta na vida, como se Ele dissesse: olha, o negócio vai ficar ruim aqui se você ficar, mas porque eu te amo, aproveita essa situação meio bagunçada, bem incompreensiva, aproveita esse momento aí, que você saiu do foco, e vai embora, larga isso, sai daí, aproveita que você saiu do holofote, e vai embora. E a ordem dos anjos, para Ló e para sua família, eram claras, Gênesis 19:12, a ordem do anjo era clara, diz assim, você tem mais alguém na sua cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui. Verso 13, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir essa cidade. É como se os anjos falassem: olha, Ló, vai embora rápido, pega sua mulher, pega suas filhas, pega seus genros e sai daqui, porque ninguém pode escapar do juízo de Deus. Ninguém escapa. É a única chance. Sai daqui, vão embora. Eu sei que algumas pessoas, em momentos de decisão, somente quando o pai dá uma bronca no filho, o filho logo fala: calma, pai, espera um pouco. Quando a gente é pressionado a tomar uma decisão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dizer: calma, espera um pouco. Não tinha calma, era uma bomba relógio. Sodoma e Gomorra seriam destruídos, não haveria ninguém vivo. E Deus abre uma janela para Ló sair por amor, não a Ló, mas por amor à oração de Abraão. Olha a importância de interceder pela família. Olha a importância de se colocar na brecha pelos parentes. Deus não manipula, mas Deus cria oportunidades. A oportunidade de Ló foi graças à oração de Abraão, o tio dele. Calma, relaxa, larga essa bebida, larga esse pecado, sai dessa situação, muda de vida, calma, relaxa, espera um pouco. Não pense que Deus vai adiar o juízo dele por sua causa. Não vai. Ló e sua família demoraram-se muito ainda para sair. Os anjos falaram: saiam logo. Demoraram tanto que o anjo teve que pegar na mão deles e tirá-los de lá. Que povo sonso. Quer ver? Gênesis 19:16. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, pegou na mão, como também a mulher e suas filhas, e os tiraram dali à força, porque o Senhor os teve misericórdia deles. E um dos anjos disse, olha o versículo 17: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. E aí Ló vê aquela janela, como eu sei que muitos estão ouvindo esse culto, estão sendo tocados pelo Espírito Santo, eu sei disso, pessoas dizendo: Senhor, Deus está tendo misericórdia de mim, e esse culto é a prova que Deus te ama, essa mensagem é a prova de que Deus está abrindo uma janela para você sair, antes que o juízo dele chegue. Deus está abrindo uma oportunidade para você, por amor a você, assim como foi com Ló e sua família. E eu sei que alguns são tão teimosos, que Deus está quase que pegando na mão, dizendo: vai, porque senão você vai morrer. E aí Ló e suas filhas e seus genros fogem de Sodoma. Mas a esposa de Ló foge
mas ela desobedece. Ela morre por conta de uma saudade. Saudade mata. Quando a saudade é maior do que a voz de Deus, você quer dizer para sua alma que a voz de Deus não pode te compensar de uma dor passada. Quando você tem mais saudade do que fé, significa que você se tornou um incrédulo. Quando você tem mais saudade do que esperança, significa que o amor de Deus e a esperança em Cristo já não existe na sua vida. Quando você fala mais do que aconteceu, do que o que vai acontecer, você perdeu sua ligação com Cristo. É impossível você ter uma experiência com o Espírito Santo e viver debaixo de uma saudade. Você pode ter lembranças, você pode ter até flashes de saudosismo, porém, você é movido pelo que está para vir. As perdas podem ter sido terríveis, as dores, o que você deixou para trás. Não é fácil. Ló não era um pobre, Ló era rico. Ló era um homem próspero. Imagina o que ele estava deixando: gado, estava deixando vacas, ovelhas, estava deixando uma bela casa, estava deixando vários bens materiais, talvez ouro, talvez coisas que não daria tempo. No meio daquela corre, o anjo pegando pela mão e arrastando. Eu sei que muitos bens materiais ficaram para trás, mas quando você olha para trás naquilo que Deus está pedindo, significa que talvez você não acredite que aquilo que Deus tem preparado para você seja tão bom daquilo quanto o que você deixou. A distância, ela já tinha saído. A mulher de Ló já tinha saído, mas a certa distância. É como se ela tivesse dito: deixa eu olhar pela última vez. Se você quer Cristo na sua vida, você não pode. Você não pode. Você não pode querer olhar pela última vez. Não tem nada mais lá. Não tem nada de bom lá. Mas você não sabe quanto tempo eu trabalhei, Não tem nada de bom lá. Não tem nada. Eu sei que não existe um consenso se a mulher de Ló ela foi imediatamente transformada numa estátua de sal, ou se com a chuva de enxofre e reagentes químicos, ela virou pó e virou sal, porque foi destruída na hora pelas bolas de fogo com química que caíram do céu. Não há um consenso se ela virou uma estátua mesmo, ou se ela virou poeira pelo que caiu sobre ela. Mas a realidade é, ela morreu. E a morte dela foi tão séria que Jesus, lá no Novo Testamento, em Lucas, Jesus lembra: lembrai-vos da mulher de Ló. A gravidade de você morrer por uma saudade. Todos nós deixamos alguma coisa para servir a Cristo. E se não deixamos, temos que deixar. Se você serve a Cristo e não deixou nada, trouxe tudo, suas muambas, suas malas, suas amizades, seus hábitos, você serve à igreja, mas não serve a Cristo. Mas seja qual for a sua vida, se eu e você não conseguirmos abandonar o que Cristo mandou abandonar, nós vamos morrer. Se nós não abandonarmos o que Cristo mandou abandonar, nós vamos morrer. Se nós não abandonarmos, e não é só abandonar de largar, é abandonar de não olhar para trás. A mulher de Ló foi morta por uma saudade, a saudade a matou. Ela morreu por uma saudade, ela morreu porque ela quis olhar para trás. Aquilo ainda doía, aquilo ainda fazia falta, ela ainda queria dar uma despedida. E existe um perigo enorme em andar para frente olhando para trás. Existe um perigo enorme. Ela morreu porque mesmo em movimento, ela queria ainda se despedir do lugar de onde ela foi livre. O que é que tem feito você olhar para trás? Quais foram os lugares que por misericórdia Deus te permitiu sair de lá? Empresas, relacionamentos, histórias, pecados, gente que lutou a vida inteira para largar o alcoolismo e fica flertando com a cerveja, gente que lutou para largar a pornografia e fica flertando aí com sites pornográficos, gente que lutou a vida inteira para largar a mentira e fica andando com gente mentiroso e mentirosa.
E aí tem saudade. Quanta gente que por misericórdia não se dá conta que era para estar morto hoje. Sodoma foi destruída, irmãos. Não ficou ninguém lá. Por misericórdia, Deus abriu uma janela para eu sair. Era para eu nunca mais olhar para trás. Era para eu nunca mais tocar nesse assunto. Era para eu nunca mais querer saber o destino dos meus bens. Era para eu nunca mais querer saber da casa que um dia eu tive, das experiências. Se Deus me tirou de Sodoma, é porque Ele não quer que eu fale com quem estava em Sodoma. É porque Ele não quer que eu tenha contato com o que estava em Sodoma. É porque Ele não quer que eu ande com quem estava em Sodoma. É porque Ele não quer que eu tenha uma casa como a casa que eu tive em Sodoma. Ele me tirou de lá. E o que ficou lá, Deus destruiu. A mulher de Ló morreu porque ela teve saudade das relações pessoais que ela tinha em Sodoma. A mulher de Ló morreu porque ela tinha saudade do estilo de vida que ela tinha em Sodoma. A mulher de Ló morreu porque ela teve saudade do que ela gerou, comprou, conquistou em Sodoma. A mulher de Ló morreu porque ela queria ter contato ainda com as pessoas que Deus não queria que ela tivesse em Sodoma. Oh meu Deus, quantos estão avançando na obra de Deus, mas ainda estão com saudades do que ficou para trás. A proteção não está em saber se proteger, mas a proteção está em obedecer. Sabe quando você se protege? Sabe quando o diabo diz assim: eu não toco nessa pessoa, eu não toco nessa família? Não é quando você se protege, não é quando você se vigia, mas a proteção é para aqueles que obedecem. É para aqueles que quando Deus diz, saia e não olhe para trás, não precisa falar duas vezes. Não toque nisso, isso é impuro. Não fale assim, não vá a esse lugar, não faça mais isso. Se afaste dessa pessoa, se afaste dessa prática. Pare com isso, pare de falar desse jeito, pare de andar assim, pare de andar dessa forma, pare de tratar suas finanças desse jeito, pare de tratar sua esposa desse jeito, pare, se converta, pare, mude seus hábitos. O Espírito Santo está à minha volta, trazendo em mim angústias, me confrontando, porque aquilo que Deus não aprova, logo vem na minha alma com peso, e ali eu tenho, e ali eu quero a proteção, eu não quero ficar louco, eu não quero ficar doido, então obedeça. A única forma de você ser protegido, a única forma de você não morrer é obedecer. Porque quando eu tenho saudade do que ficou para trás, talvez na minha cabeça eu tenho uma dúvida se realmente Deus está certo. Será que Deus está certo? Será que realmente é para destruir mesmo? Será que... Espera aí, gente, Deus não está pedindo muito não. Largar tudo, sair correndo, é a minha casa, é meu lar, é a minha terra. Por que aquela mulher virou uma estátua de sal, ou pó de sal? Por que isso aconteceu? O que eu acho interessante é que ela teve várias chances. Não é assim, ó, sai daqui agora. Deus deu oportunidade para eles digerirem aquilo. Foram os anjos deram um alerta, olha, Deus vai destruir, saiam. O anjo deu um tempo para Ló conversar com os genros, ainda assim eles demoraram. O anjo foi e falou de novo, saiam. Eles demoraram ainda, o anjo vai, pega na mão deles e os arrasta forçadamente para fora, e diz de novo, olha, não olhem para trás, se vocês olharem para trás, vocês vão morrer. Eles tiveram vários avisos, e quando Deus te pedir para você largar algo, não vai ser de sopetão não, nós que dramatizamos, nossa, eu não estou preparado. Tudo que Deus te pede, Ele te prepara antes. Todo lugar que Deus manda você abandonar, toda relação que Deus manda cortar, toda mudança de hábito, Deus nunca vai chegar agora e te pedir uma coisa que você não está preparado. Ele avisa, Ele prepara, Ele usa a palavra, Ele usa profeta, Ele usa pessoas, Ele prepara. Só que nós rejeitamos a vida que Deus está nos pedindo, porque temos saudade. Nos apegamos a lugares, nos apegamos a pessoas, nos apegamos
É por isso que eu entendo o que Paulo fala em Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, não penso que eu mesmo seja alguma coisa boa, não, mas uma coisa eu faço. Se eu estou bem eu faço, se eu estou mal eu faço, se eu tenho dinheiro eu faço, o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para aquelas que estão adiante, e eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que você abraça a vida cristã, uma vez que Cristo é a razão da sua vida, você não pode voltar atrás, você não pode olhar por cima do ombro, você não pode. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque é algo para ser refletido. Ela estava com o marido do lado dela, ela estava com as filhas, que mais que tinha? Ela estava com a sua família, a família estava ali, marido, filhas, genros. É algo para refletir. Será que ela não olhou para trás? Porque o que ela possuía era tão importante quanto a família? Será que ela não olhou para trás? Porque ela falou: nossa, tudo que eu conquistei vai virar cinzas. Será que nós não estamos errando nas prioridades? Será que nós não estamos ricos daquilo que não deveríamos? Sofrendo por coisas que não deveríamos e não sofrendo por coisas que deveríamos. Pessoas se lamentando porque agora que virou crente, eu não consigo dar atenção para os meus amigos. Agora que eu virei crente, eu não tenho tempo para mais nada. Eu não tenho tempo para curtir, eu não tenho tempo para fazer mais nada. Por quê? Porque eu estou olhando para trás e vendo as minhas amizades de infância pegando fogo. Eu estou olhando para trás e vejo ali aquelas minhas noitadas de sábado à noite pegando fogo. Ai, como era bom aquele sábado à noite. Como era bom aquela balada. Como era bom ficar ali no boteco. Como era bom. Talvez a mulher de Ló olhou para trás para dizer: nossa, deixa eu olhar para a varanda da minha casa, ela está pegando fogo agora. Mas como era bom sentar ali e tomar um chá da tarde. Como era bom conversar com as vizinhas. Como era bom. E Deus está dizendo: como que você pode achar bom algo que eu estou destruindo? Como que você pode chamar de bom uma coisa que eu não gosto, que eu abomino? Você não ama Jesus porque come Chester no Natal. Você não ama Jesus porque faz uma oração mequetrefe na Páscoa. Você não ama Jesus quando você compra uma Bíblia, mas você ama Jesus quando você é capaz de obedecer e tomar vergonha na cara e parar de ficar com saudade. A saudade aponta que o passado é maior que o futuro. A saudade aponta que a voz de Deus não é poderosa o suficiente para compensar o que ficou para trás. Tenha sensatez. Jesus diz para os discípulos: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Todo aquele que olha para trás morre. Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 59, Jesus vai dizer: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe os mortos que sepultem seus mortos. Você, porém, vá para frente, vá e proclame o reino de Deus. Chegou outro e disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado, ninguém, não tem exceção, ninguém olha para trás e é apto para o reino de Deus. Jesus está chamando duas pessoas aqui, duas pessoas diferentes, mas ambos respondem de modo semelhante. Enquanto Jesus está chamando, esperando um profundo comprometimento com o chamado,
onde a esperança do porvir compensa tudo que eu vou largar, onde andar com Cristo, as experiências, a vida, as surpresas, os riscos, tudo. Uma coisa é estar doente sem Cristo, uma outra coisa é estar doente com Cristo. Uma coisa é passar por desemprego longe de Deus, uma outra coisa é passar por uma fase de desemprego com Cristo. Existe algo totalmente diferente. Totalmente. Uma coisa é tomar um pontapé no traseiro do namorado sem Cristo. Outra coisa é tomar um pontapé no traseiro com Cristo. É totalmente diferente. Totalmente diferente. O primeiro falou assim: deixa eu sepultar meu pai. Deixa. Ele está dando uma desculpa. Ó Senhor, quem é que não vai entender, né? Quem é que não vai entender o pai morto? Todo mundo vai entender. Toma cuidado, porque tem muita gente batendo no teu ombrinho, entendendo a tua covardia, e Cristo está falando: eu não entendo. Tem muita gente te dando folga da igreja, te dando folga da fé, dizendo: eu entendo, passar pelo que você está passando é justificável um afastamento. Nossa, tira um tempo para você. Toma cuidado, porque o reino de Deus é de Deus, não é das pessoas. Tem muita gente dizendo para você: eu entendo o seu motivo, e Deus está falando: o quê? Enterrar pai e mãe? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você quer me seguir? É embora agora. Agora. Aí vem o outro: ô Senhor, não é tão grave como o dele. O dele o pai morreu, mas o meu, deixa eu só dar tchau. Quem não entenderia isso? Deixa eu só lá dar tchau. Rapidinho eu resolvo. E Jesus disse: não, eu quero alguém pronto agora. Eu quero alguém apto agora. Se você tem que fazer alguma coisa eu não quero. É por isso que quem quer sair de Sodoma não tem desculpa. Me dá mais um dia. É amanhã eu oro, amanhã eu me converto. É a despedida. Não tem essa. Jesus deixa claro: se você se envolver comigo, se você se envolver comigo de verdade, se você de verdade quer alguma coisa comigo, você não pode olhar para trás. Eu não espero você olhar para trás. Se você fizer assim, se eu e você olharmos para trás, a gente não é apto. A palavra grega para apto é eutetos. Eutetos significa apropriado, útil. Se eu olho para trás, eu não sirvo porque eu sou inútil. Quem olha para trás é inútil. Quem tem saudade de igreja antiga é inútil para a obra de Deus hoje. Quem tem saudade de vigília, de pregação, quem tem saudade de relacionamento antigo, isso é inútil. Deus não vai te usar. Se você tem uma saudade, e essa saudade é tão grande que te faz olhar para trás, você é inapto para a obra de Deus. Pode fazer o que for na igreja, você não vai dar certo em lugar nenhum, não vai. Deus não vai te usar. Pode mudar de ministério, se você tem saudade do pecado, se você tem saudade de pessoas, pastor, se você tem a lembrança, se é inapto, não é digno, não, Deus não vai te usar, o poder não vai vir, porque Deus está esperando pessoas que estão querendo viver o melhor, e não presas ao que ficou. E Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló. Quem põe a mão no arado precisa olhar para frente. Quem me ama, olha para frente. A fé é para frente, a vida é para frente, o arrebatamento está à frente, a salvação está à frente, a volta de Cristo está à frente, os maiores milagres estão à frente, as maiores pregações estão à frente. E o que significa olhar para trás? Significa que não adianta eu amar Jesus e eu acredito que fui salvo, mas não estou liberto. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, esse ato tira você do mundo, mas o mundo ainda está em você. E não olhar para trás todos os dias, aos poucos, vai tirando o mundo de você. Tem muita gente salva, mas que não foi liberta, porque tem saudade do que ficou para trás. Jesus diz em Lucas 17:32:
muitos anos depois da mulher de Ló morrer, Jesus diz, há um versículo específico, coloca aí pessoal de casa, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Quando Jesus diz para não olhar para trás, ele fala, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se de deixar o seu coração desprendido de pessoas, de coisas. Sejam bem resolvidos. Superem os solavancos da vida com facilidade. Não se prendam a histórias, lugares. Não se prendam, sempre avancem, como Paulo diz, para o prêmio da soberana vocação. Perdoem rapidamente, superem rapidamente, virem a página rapidamente, porque quem me serve não tem tempo para ter saudade. A saudade vai matar você, a saudade vai matar sua vida ministerial, a saudade vai matar sua vida espiritual, a saudade vai matar sua alma. Quantas pessoas não evoluem, porque tem saudade de uma fase que ganhou mais, e não tolera viver um novo, mesmo que a renda seja menor. Qual é o problema de recomeçar? Qual é o problema de recomeçar numa nova categoria? Qual é o problema de uma época da vida descer alguns degraus para recomeçar e ter uma vida estruturada? Mas a saudade da renda que tinha, do carro que tinha, faz eu xingar o carro que tenho hoje, faz eu zombar da casa que tenho hoje. Você não pode ter saudade, porque Deus sempre começa com a pequena semente. Pastor, mas eu vim de um ministério e lá era grande. Isso tem te impedido de começar pequeno, criar a raiz do ministério, fazer o pouco com amor, o pouco com fidelidade, e está sempre comparando com saudade da época que você pregava, que você era importante, que te aplaudiam, e por isso que você não se sente bem em igreja nenhuma, porque tem saudade de uma fase que Deus te tirou de lá, e talvez Ele quer te dar um recomeço. Deus não usa quem tem saudade, Deus não usa quem tem saudade. Você pode estar sendo morto, não pelo diabo, não pelo inferno, você pode estar sendo morto pela saudade. Seja desprendido. Tem muita gente que não consegue se desprender de nada. Em Gálatas 5:1, Paulo fala, olha que lindo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Eu quero concluir dizendo rapidamente para você, como é que você não olha para trás? Como é, pastor? Primeira coisa, tenha uma consciência espiritual. Tenha uma consciência espiritual de quem é o Deus da sua vida. Tenha uma consciência espiritual que nada se compara ao que Deus tem para você. Que nenhuma perda será maior daquilo que Deus tem para você. Por mais que você tenha construído alguma coisa em Sodoma, deixa que o fogo destrua, deixa que caia fogo do céu, enxofre, deixe. O que Deus tem para você sempre é melhor. Escreva aí no chat, o que Deus tem para mim é melhor. Escreva, o que Deus tem para mim é melhor. Você tem que entender isso. Se Deus mandou você largar um relacionamento, é porque o próximo relacionamento, Deus tem um relacionamento melhor. Deus tem. Tira essa ideia do diabo, que se você está apaixonado por um cara que não presta, se você não larga ele, você vai ficar solteiro. É mentira. E eu vou dizer para você, antes só do que mal acompanhado. Tem gente que daria a vida para estar solteiro hoje, e você tonto, que ainda está solteiro, pode dar um pontapé no traseiro desse traste, está aí, mas e se eu ficar sozinho? Deus tem muita gente que é um Sodoma na tua vida, e Deus te colocou nesse culto aqui, está abrindo uma janela para você. Sai dessa terra, sai dessa empresa. Mas eu vou passar fome, estão te humilhando. Deus fez você assistir esse culto online para te dar coragem. Eu pedi a conta, eu só saio de lá se me mandarem embora. E ao preço de ficar lutando por 40% de multa, você está aí se matando emocionalmente, não dorme, não come, está ficando doente, está ficando oprimido, está ficando depressivo. Vai lá no RH amanhã e fala, eu quero a minha conta. Mas pastor, Deus está abrindo uma janela para você sair daí, por amor a você. Deus está abrindo uma janela
para você largar. Tenha uma consciência e tenha firmeza. Obedeça a Deus na risca. Se não é para olhar para trás, não é para olhar para trás. Se não é para prevaricar, não pode prevaricar. Se não é para pecar, não pode pecar. Que eu peque de forma involuntária, mas eu não posso pecar consciente. Alguns acham que vida cristã é uma moleza. Vida cristã é firmeza. 2 Pedro 1,10, Pedro vai dizer: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês. Trabalhem para consolidar a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus. Seja firme, seja firme, seja firme. Seja como Blandina no século II, que foi arrastada para o Coliseu, penduraram ela num tronco, colocaram feras para devorar seu corpo, amarraram ela numa tela, colocaram um boi para chifrá-la, pegaram uma grelha de ferro, esquentaram e colocaram nua para sentar sobre a grelha. E quanto mais batiam em Blandina, mais ela dizia: eu sou uma cristã, eu sou uma cristã, eu sou uma cristã. Porque dói, mas eu logo olho para frente. Dói, mas eu logo olho para frente. O passado é agora. 1 minuto depois já é passado. 1 segundo depois já é passado. E por que eu supero a dor? Porque a dor doeu agora. Só que logo eu tenho um futuro, a esperança. Deus é melhor. Deus é melhor. Por que você está na igreja? Acabou de tomar um prejuízo. Porque Deus é melhor. Porque o que está para vir é melhor. Eu sou firme. Eu sou firme. Eu não olho para trás. Eu não olho para trás. Eu não olho. Eu não tenho compromisso com quem vai. Eu não tenho compromisso. Não é frieza. Isso é palavra. É palavra. Não dá tempo de despedir. Não dá tempo de enterrar morto. Não dá tempo de contar história, não dá tempo para fazer grupinho de amigos, não dá tempo. Quem quer servir a Deus, vai sozinho, olha para frente e vai deixando. Quem quer me acompanhar, que me acompanhe, vem atrás, porque eu não vou, mas pastor, tem gente de mimimi, porque quer uma visita. Eu não vou parar o propósito para ir falar com ninguém. Se você quer servir a Deus, não dá para ter saudade. Tem um voto de compromisso. Acredite que Deus sustentará você. Escreva 3 coisas no chat e eu vou encerrar. Primeira delas: quem olha para trás morre. Escreva: quem olha para trás morre. Escreva: quem olha para trás morre. Quem olha para trás morre. Se você não consegue escrever no chat, diga para você várias vezes: quem olha para trás morre. Quem olha para trás morre. Escreva aí no chat agora: quem tem saudade não tem futuro. Escreva: quem tem saudade não tem futuro. Mas pastor, eu perdi um familiar. Sinta falta, mas não fique dizendo: minha vida acabou. Minha vida acabou. Que acabou o quê? Se acabasse, Deus tinha te matado. O diabo não mata ninguém. O dono da vida e dono da morte é aquele que ressuscitou e tem a chave na mão. Deus determina quem nasce e Deus determina quem morre. O diabo não mata ninguém. E é por isso que o suicídio é imperdoável. Porque o homem não tem poder sobre a vida. O homem não tem o direito de tirar sua vida, porque a vida não é do homem. A vida foi comprada por Cristo. Só Cristo diz a hora que acaba. Escreva: quem tem saudade não tem futuro. E a última, escreva agora, em caixa alta: olhar para trás, nunca mais. Olhar para trás, nunca mais. Eu supero a dor de hoje, porque eu não tenho saudade, eu tenho esperança. Sai de Sodoma. Sai de Sodoma. O Espírito Santo está falando para você agora qual é a sua Sodoma. O Espírito Santo está falando para você agora o que é que você tem que sair, de onde é. E é por misericórdia, porque nós merecemos morrer lá. Sai de lá, saia, sai sem olhar para trás, sem despedir, saia, simplesmente bloqueie, simplesmente cancele, simplesmente se afaste, simplesmente pare de conversar, simplesmente suma, simplesmente deixe tudo, mas se eu tiver prejuízo financeiro, deixa, se eu tiver,
deixa, saia, sem olhar para trás. Se você quer viver, saia sem olhar para trás, saia, não fale mais disso, não converse mais sobre isso, não olhe para trás, não queira contabilizar as perdas, saia. Quem olha para trás não é apto, é por isso que a minha oração não funciona, é por isso que o meu louvor não vai para lugar nenhum, porque eu não sou apto, porque eu tenho saudade do meu pastor antigo, saudade da minha igreja antiga, saudade do meu ministério, saudade do meu ex, saudade da minha ex-empresa, saudade da minha época de juventude. Que saudade! Quem tem saudade morre. Quem tem saudade morre. Eu quero viver o que está para vir. Os meus melhores dias ainda não chegaram. Quem é apto, olha para frente, avançando para o alvo. Deus vai te dar um novo começo hoje. Deus está cegando o diabo está ficando doido, igual os anjos fizeram com os moradores de Sodoma. E Deus está abrindo esse culto aqui, ó. Sai daí, sai desse calabouço, sai sem olhar para trás. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Sai, larga essa saudade, larga esse relacionamento, larga essa vida, larga essa história, larga essa dívida. Você sabe que não vão te pagar mesmo, para com isso. Você sabe que já era, o calote já foi dado. Você sabe que, para com isso, vai andando para frente, vai, eu tenho mais para você, vai andando para frente, vai, para de olhar para trás, para. E se você quer me adorar, você quer me servir, eu não consigo te encher do meu espírito, você olhando para trás, não, agora olha para frente, eu vou te mostrar que as minhas promessas são vivas. Olha para frente, eu vou te mostrar que o meu poder é maior que a dor. Olha para frente, eu vou te mostrar que o meu renovo compensa toda drama, toda dor. Olha para frente, porque não adianta sair do mundo, o mundo também tem que sair de você. Não adianta sair do vício, o vício tem que sair de você. Não adianta mudar as amizades e o pecado, não, sai de tudo. Eu vou sustentar você, e eu posso ver pela fé agora, homens e mulheres sendo encorajados agora. Você que está aí no sofá, sendo encorajado, pessoas dizendo agora, Deus está abrindo uma janela, eu vou sair disso, saia, Pai, visita essas pessoas agora, enche elas do teu espírito, renova, acabou a saudade, acabou o luto, acabou aquele semblante caído, aquele semblante depressivo, as olheiras vão sair do teu rosto, acabou aquela conversa mórbida, aquela conversa de só falar do que foi, do que aconteceu, de como era, acabou, o melhor está por vir, a esperança está voltando para o teu coração agora. Uma coisa é fazer uma oração lambuzado de passado, uma outra coisa é fazer uma oração lotado de esperança. Uma coisa é cantar preso nas algemas do que ficou para trás, é aquele louvor mirrado, aquele louvor preso. Mas uma outra coisa é adorar olhando para aquele que vem, seja renovado, não morra de saudade, olhe para frente. In the quiet blue of my silent room, little lanterns bloom like stars in bloom. I hang them high where the shadows rest, letting gentle light fill the emptiness. I breathe in slow, I close my eyes, let warmth replace the cold inside. A spark within begins to rise, a whispered hope I can't disguise. Lanterns in the quiet